Atualizações do Fluminense para você, tricolor, que tá ligado aqui na Central Fluminense, porque tem joias do Fluminense fazendo muito sucesso, chamando a atenção e ganhando destaque em portal importante aqui do Brasil. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Paulo Angione na seleção brasileira. Teve essa história aí, quiseram levar. A gente vai trazer um pouquinho mais disso nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre um jogador ex-fluminense que está de casa nova, foi anunciado pela sua nova equipe. Então, bastante informação do Flu para você nesse vídeo aqui. Desde já eu vou te convidar a ficar aqui até o final para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor. E depois da vinheta, a gente vem com as notícias. O Fluminense está na semifinal do Campeonato Carioca, apesar de ter perdido para o Botafogo ontem no Maracanã. No vídeo mais cedo falei bastante sobre isso, né? Estava bastante irritado, ainda estou um pouco chateado, não vou negar não, com a atuação do Fluminense, com o desempenho, mas agora é hora da gente começar já a virar a chave, focando na semifinal, né? No próximo sábado tem Fla-Flu na semifinal, então é hora da gente virar a chave, e eu quero falar um pouquinho da artilharia do Flu no ano, né? Um jogador que me irritou bastante durante o jogo, o Lelê, perdeu algumas chances claras, é verdade, mas marcou o golzinho dele, né? O Rei do Carioca marcou mais um golzinho, chegou a 6 gols marcados na temporada, 2 assistências, né, em apenas 9 jogos, então o Lelê tem aí quase que uma média de uma participação em gol por jogo, é o artilheiro isolado do Flu na temporada, né? Se na sexta-feira a gente gravou vídeo aqui falando do John Arias encostando no Lelê, Lelê quando voltou a campo ontem contra o Botafogo, falou, ó, chega, o artilheiro sou eu, meteu um gol, perdeu chance, irritou, mas marcou o golzinho dele e tá isolado aí na artilharia do Flusão na temporada, com 6 gols marcados, logo depois vem John Arias com 4 e Germancano com 2 gols. Vamos falar então de ex-Fluminense que tá de casa nova? Pois é, gente, passou por aqui em 2023, é campeão da Libertadores da América. A gente não pode omitir isso aqui, mas acabou que não deixou grandes saudades, né? Eu tô falando do meia Giovanni Manson, de 22 anos, que foi anunciado como reforço do Amazonas para disputar a Série B de 2024, né? A gente lembra que o Giovanni Manson é um meio-campo, né? Formado lá na base do Santos, estava no Ajax da Holanda antes de fechar com o Flu por um aninho. Ano passado acabou não sendo tão aproveitado, né? No começo da sua passagem até chegou a ser titular, né? No comecinho do Carioca, no jogo contra o Madureira, salvo engano, lá em Cariacica. Ele foi titular naquele jogo, mas depois não conseguiu ter grande sequência, né? Chegaram peças mais refinadas também para o meio-campo. O Giovanni começou a perder bastante espaço no elenco tricolor e foi pouco aproveitado, né? Chegou lá no Mundial, por exemplo, o Giovanni foi um dos jogadores que viajou só para compor elenco, né? Ele não foi inscrito no Mundial de Clubes, então acabou não tendo grandes chances aqui no Fluminense nas mãos do Fernando Diniz, um jogador de qualidade técnica até boa, mas fisicamente bastante franzino ainda, né? Apesar dos 22 anos, até a gente olhando assim, ele parece ser mais novo, que ele é bem magrinho, bem franzino, agora tá ganhando essa oportunidade aí de jogar pelo Amazonas a Série B de 2024, né? O Amazonas que vem numa campanha interessante, subindo, né? Galgando degraus aí no futebol brasileiro, vai jogar a Série B pela primeira vez em 2024 e terá Giovanni Manson, ex-Fluminense, campeão da Libertadores, no seu elenco. E claro, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo, porque eu sei que isso divide um pouquinho opiniões, tá? O Giovanni Manson, ele foi injustiçado no Fluminense? Ele merecia mais chance? O Fluminense deveria ter renovado o contrato desse jogador? Ou não? Bola pra frente, boa sorte pra ele lá no Amazonas. Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Vamos falar de Paulo Angione na seleção? Que papo é esse, gente? Pois é, vamos já falar bastante sobre isso, mas antes, rapidinho eu vou lembrar você de olhar aqui embaixo o comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai ter o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense, notícias exclusivas, informações aqui da Central também, vídeos e lives, você é sempre notificado por lá. Então corre no comentário fixado, clica no link aí para você entrar no canal da Central Fluminense no WhatsApp, aperta o botão seguir para você ficar seguindo e não perder nada, combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa história do Paulo Angione na seleção brasileira. Que papo é esse, gente? Pois é, o Gilmar Ferreira, que é colunista do Extra, trouxe uma informação de que quando o Fernando Diniz estava lá na CBF, ele tentou levar o Angione para lá junto com ele.
Pois é, gente, a gente lembra, né, que o Fernando Diniz teve no ano passado aquele momento ali de dividir as atenções entre Fluminense e Seleção Brasileira, foi contratado a princípio para ser o interino até que o Ancelotti chegasse, acabou que o Ancelotti nunca chegou, e o Edinaldo Rodrigues, Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, acabou demitindo o Fernando Diniz depois desses 6 primeiros jogos de eliminatórias que ele fez. Gilmar Ferreira traz pra gente, né, que depois que o Diniz assumiu, ele percebeu, né, que o buraco era um pouquinho mais embaixo e quis, né, o auxílio, vamos botar dessa maneira, do Paulo Angione, né, que ele já conhece há bastante tempo, tá no Fluminense desde 2018, então na primeira passagem do Diniz aqui, o Angione já era diretor de futebol, né, então o Diniz já conheceu ele ali, já tinha esse contato com ele, e agora, né, tem essa parceria de sucesso que ganhou a Libertadores em 2023, ganhou o bicampeonato carioca. O Diniz quis levar o Paulo Angione para ser um auxiliar dele lá, não auxiliar técnico, né, mas para auxiliar nessa questão de coordenação, planejamento e administração das questões extracampo da seleção brasileira, né? O Paulo Angione, podem falar o que quiser, mas nesse ponto a gente vê a diferença do momento pré-Angione e no momento atual do Fluminense com o Angione em termos de blindagem, por exemplo, de elenco, né? Antigamente vazava muito mais problema de elenco. O Paulo Angione, nesse quesito, age muito bem, né? Em ter essa gestão de grupo. Então o Fernando Diniz queria essa expertise ao seu lado lá na seleção brasileira. Acabou que não rolou, né? O Diniz durou por pouco tempo lá, então nem fazia muito sentido, né, a CBF contratar alguém a pedido do Fernando Diniz, e muito provavelmente o Paulo Angione, assim como o Diniz, né, dividiria as atenções, acho que não sairia do Fluminense, mas acabou que não rolou. Mas fica aí a curiosidade, interessante informação que traz pra gente o Gilmar Ferreira, colunista lá do Extra, de que o Fernando Diniz tentou levar o Paulo Angione para a CBF, né? E vale lembrar que o Angione já trabalhou na CBF, tá? O Angione foi supervisor de futebol da seleção brasileira em 1989 e 1990. Pois é, bastante tempo. Paulo Angione é mais de 40 anos de futebol, né? Tem que respeitar os cabelos brancos. Enfim, brincadeiras à parte, ele foi supervisor da seleção nesses 2 anos, né? Participou de Copa América, participou da Copa do Mundo na Itália em 90. O Angione estava por lá, então assim, não seria a primeira vez que a gente veria Paulo Angione na seleção brasileira, mas acabou que não rolou, bola para frente, prefiro o Paulo Angione aqui no Fluminense, aprendi a admirar demais o trabalho desse cara por aqui. Vamos falar agora da molecada de Xerém fazendo sucesso, mas antes eu quero rapidinho aproveitar aqui para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu venho aqui e convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário falando para a gente, né, o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço para a galera. Nesse vídeo aqui, eu vou mandar um abraço para o Oswaldo, assistindo a gente lá de Volta Redonda, para o Timóteo, de Marabá, no Pará, para o Vaguinho, de Resende, no Sul Fluminense, para o Manuel Caetano, de Natividade, também aqui no estado do Rio de Janeiro, para o Jorge, lá de Florianópolis, para o Assis, de Manaus, e para o Lauderan, do Distrito Federal. Um abraço para a galera e, claro, sempre o convite para você que está nos assistindo. Quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir aqui com as informações, gente, porque tem essa matéria, né, feita, essa série de matérias feitas lá pelo O Globo, é uma série chamada A Base Vem Forte, em que eles destacam, né, jogadores de base dos principais clubes do Rio de Janeiro. E eles fizeram uma matéria muito bacana contando a história de 2 promessas do Fluminense. Uma do Sub-15 e a outra do Sub-17. Eu vou começar falando desse menino do Sub-15, que é o Richard Wendel, que é um lateral esquerdo do Sub-15 tricolor, obviamente, né? Que é cria da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, mas que hoje mora lá em Xerém, junto com os seus pais, mais perto, né, do treino no Fluminense. A matéria é muito bacana, fala ali, né, sobre a questão das dificuldades e como a família dele é muito sólida, estruturada e dá bastante apoio para esse menino conseguir virar um grande jogador, né? Eles trazem para a gente, inclusive, que o pai dele, Alexander Bittencourt, chegou a jogar no Fluminense Futsal entre 98 e 2001 e que o grande ídolo do Richard Wendel é o Marcelo, né? Tá no Fluminense, é o Marcelo. Esse é o cara que ele se inspira mais e mais na carreira dele, né, como lateral e no profissional, e pode, né, já chegou a treinar junto, já conseguiu tirar uma foto da tietada lá no Marcelo. E segundo o próprio Richard Wendel, né, ele é um jogador que gosta de afunilar o jogo, gosta de participar bastante, né, tá sempre ali participando da construção com a bola, mesmo no estilo do Marcelo, né, nesse mesmo estilinho do Marcelo. E, enfim, muito potencial aí, o Globo destaca ele. Vale lembrar, né, que o Richard Wendel foi o capitão do time do Fluminense, campeão da Alcans Cup
lá em Ribeirão Preto. Esses dias, agora esse mês de fevereiro, ele foi campeão como capitão, foi o homem que levantou a taça. Então, muita moral. É o futuro do Fluminense, né? Essa molecada de Xerém, o Richard Wendel, com certeza ainda vai dar muita alegria para a torcida tricolor. E o outro jogador também citado nessa matéria, né? Foi falado bastante sobre ele. Esse eu confesso que eu conheço um pouquinho mais. É o Gabriel Gorgulho, zagueiro do Sub-17, né? O Sub-17 tricolor, que é a Esquadrilha 07, uma equipe muito famosa nas categorias de base, não só do Fluminense, como do futebol brasileiro, por ter sido uma equipe que ganhou tudo, né? São os atletas nascidos em 07, eles ganharam todos os títulos possíveis, vem papando título pra caramba, e o Gabriel Gorgulho é o zagueiro dessa equipe, né? A matéria traz pra gente que ele é nascido em São José dos Campos, lá em São Paulo, e teve muitos obstáculos, né, antes de vir pro Fluminense. Com 12 anos apenas, ele teve que se mudar aqui pro Rio, claro, né, para jogar no Fluminense, e se mudar sozinho, teve que vir morar sozinho lá em Xerém, nos alojamentos do Fluminense, para poder realizar o sonho dele de ser jogador profissional. E aí, quando ele assinou um contrato de formação em 2021 com o Fluminense, a família dele pôde, né, conseguiu vir para o Rio de Janeiro. Hoje ele mora com os pais e com a irmã lá perto do CT de Xerém. E ele também tem uma história de superação muito bacana, né? Porque aos 11 anos, pô, veja só, é muito jovem, né? Com 11 anos foi dispensado do Corinthians, né? Tudo muito tradicional lá de São Paulo. Ele acabou sendo dispensado do Corinthians, onde ele começou a jogar futebol de campo, e ele acabou retornando ao Society, voltou a jogar no Esplanada, que é um time lá de São José dos Campos, que é a cidade dele, né? O time que ele jogava antes, ele voltou a jogar Society por lá, e foi assim que ele foi descoberto pelos olheiros do Fluminense, que convidaram para Xerém para fazer parte dessa categoria de base do Fluminense, onde ele está até hoje. É o capitão da Esquadrilha 07, né? Um zagueiro de muita qualidade na saída de jogo, um zagueiro firme, faz bastante gol, né? Aparece bastante lá na área, e tem como inspiração, não podia ser diferente, né? O Thiago Silva, um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro, também formado em Xerém, é a maior inspiração da carreira aí do Gabriel Gorgulho, jovem do Fluminense, citado, né, com muito destaque, assim como o Richard Wendel, nessa série lá do O Globo, chamada A Base Vem Forte, né? Eu acho muito importante a gente fazer esse trabalho de valorização da base do Fluminense. A gente viu, né, o Fluminense campeão da Libertadores com um gol do moleque de Xerém, que é o John Kennedy, com o André, moleque de Xerém, jogando muita bola, com o Martinelli jogando muita bola, com o próprio Marcelo, né, que é moleque de Xerém, retornando para ser campeão. Então a gente sabe da força e da importância que Xerém tem, né? E aí, o Xerém é isso, né? São esses moleques que estão surgindo aí no Fluminense, é o trabalho de captação que o Fluminense faz, né? Como, por exemplo, o Gabriel Gorgulho, que eles buscaram lá num torneio que viram no interior de São Paulo. Enfim, é esse trabalho todo de qualidade que vem sendo feito no Fluminense já há algum tempo na categoria de base, e a gente vem colhendo e colhendo bastante os frutos na nossa equipe principal. Então, muito bacana essa matéria do O Globo, destacando, né, esses dois jovens jogadores do Flu, que, se Deus quiser, né, daí para frente vão nos dar muitas alegrias na equipe principal. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Quero, claro, que você deixe um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Já viu essa molecada jogar? Tem potencial? Vão ser ídolos do Fluminense no futuro? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.